Vamos lá, pessoal, dar continuidade ao estudo da Lei 057 no artigo 21, inciso 25 da lei. O que diz o artigo 21, inciso 25 da lei? Se nós formos ler aqui no nosso flashcard, que é uma atribuição do Colégio de Procuradores de Justiça, nós vamos perceber nitidamente aquele macete, pessoal. Que macete, professor? Aquele macete que eu te falei. Quando é que você vai verificar se é uma atribuição do Procurador-Geral de Justiça? Lembra? Procurador, uma única pessoa, uma decisão monocrática. Quando se trata do Colégio de Procuradores de Justiça, é uma decisão colegiada, ou seja, vai depender da maioria absoluta ou relativa, dependendo do quórum que se estabeleça aqui na lei, para decidir sobre aquela determinada questão. Aqui na lei, pessoal, precisamente no inciso 25, toda matéria que envolver exclusão, inclusão ou outra modificação, estrutura de promotoria, imagine uma estrutura da promotoria da família, uma estrutura da promotoria da improbidade, uma estrutura das promotorias criminais. De quem é essa atribuição? É do Colégio ou do Procurador-Geral? Do Colégio de Procuradores. Perceba que é algo que envolve a instituição, é algo mais macro, mais geral. Então, não necessariamente depende da decisão única e exclusiva do Procurador-Geral, não. O Procurador-Geral tem que submeter esta alteração, ele que inicia o processo. Se nós formos perceber aqui, ó, mediante proposta. Veja só, vamos analisar aqui o inciso 25 do artigo 21. Ele é competência do Colégio de Procuradores de Justiça aprovar por maioria absoluta de seus membros. Tá ok? Olha só. Então, Colégio de Procuradores de Justiça, por maioria absoluta de seus membros, mediante proposta de quem? Veja só. Se quer mexer numa atribuição, numa estrutura de uma promotoria de justiça, ou em uma atribuição de um promotor de justiça. De quem é a proposta, pessoal? Do Procurador-Geral de Justiça. A proposta é dele. Quem aprova isso? O Colégio de Procuradores de Justiça. Então perceba que a legitimidade para propor é do Procurador-Geral, mas a legitimidade para aprovar é do Colégio de Procuradores de Justiça. E um quórum aqui de maioria absoluta dos membros do colégio. Tá ok, pessoal? Veja que isso é um assunto macro, é um assunto que vai envolver a instituição como um todo. Mexer na estrutura de uma promotoria de justiça é algo que depende de uma decisão colegiada mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça. Tá ok? Aqui no inciso 26, pessoal. No inciso 26. Então, se nós formos ver aqui no nosso flashcard, Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Aqui no inciso 26 da Lei 057, quem compete conceder férias, licenças, afastamentos ao Procurador-Geral e ao Corregedor? Então aqui uma boa questão para cair no teu concurso de decoreba. Quem concede férias, licença e afastamentos do Procurador-Geral e do Corregedor, quem é que faz isso? É o Colégio de Procuradores de Justiça. Tá ok? Isso é importante que você saiba aí esta atribuição. No inciso 27, pessoal, quem recomenda ao Corregedor-Geral do MP a realização de inspeção nas Procuradorias de Justiça e de inspeção ou correição nas Promotorias de Justiça? O Colégio de Procuradores de Justiça. Então, o que é isso, pessoal? A gente sabe, e nós vamos analisar posteriormente, a atribuição do corregedor. O nome já diz corrigir. Não é só corrigir, não é só repreender, não é só punir a função do corregedor. Muito mais do que isso, a função do Corregedor-Geral do Ministério Público, ele tem uma função de orientar. Mas aqui neste inciso 27 está falando o quê? De correição, de inspeção, de uma análise. Então, por exemplo, o Colégio de Procuradores de Justiça, detectando uma certa anormalidade nos trabalhos, imaginemos, por exemplo, que no determinado município do estado do Pará, se verifica que está surgindo uma demanda muito grande pelo não atendimento do cidadão com relação àquela promotoria. Ora, se o Ministério Público ele é o advogado da sociedade, é ele que defende os interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Se a ele é essa função de zelar pela ordem jurídica,
pela proteção desses interesses e não está havendo entendimento, então o Colégio de Procuradores de Justiça ele pode recomendar ao Corregedor-Geral que realize, por exemplo, uma inspeção naquela promotoria de justiça para resolver aquele problema. Assim mesmo pode acontecer numa determinada Procuradoria de Justiça. Então é isso que está falando aqui o inciso 27, tá ok? É isso que está falando aqui o inciso 27 da Lei 057, tá bom? Vamos avançando aqui. Inciso 28, pessoal. Então isso aqui é uma atribuição do Colégio de Procuradores de Justiça. Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, inciso 28, conhecer os relatórios de inspeção e correição realizadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público, deliberando, quando for o caso, sobre as providências que devam ser tomadas. Pessoal, a Corregedoria, ela realiza inspeção para verificar as pastas da promotoria, para verificar se está sendo arquivado corretamente as notícias de fato, se está sendo arquivado corretamente as denúncias, manifestações, por exemplo, de uma promotoria criminal. Ela vai verificar se o promotor está dando andamento às investigações, por exemplo, que ele baixou numa portaria, mediante uma portaria de um procedimento investigatório criminal. Ou seja, a Corregedoria vai fazer uma análise do trabalho do promotor. Então, quando ela faz essa análise, quando ela faz essa inspeção, é emitido um relatório. Então, a quem cabe conhecer os relatórios de inspeção? Segundo o artigo 21, o Colégio de Procuradores de Justiça. É uma atribuição do Colégio conhecer dos relatórios de inspeção e correição da Corregedoria. Inspeciona, foi lá e vai verificar uma determinada realidade. A Corregedoria vai inspecionar o trabalho do promotor afeto às notícias de fato. Por exemplo, o promotor, ele, quando atende uma determinada pessoa, numa determinada demanda, ele abre uma notícia de fato. Então, ele vai inspecionar todas as, por exemplo, 50 notícias de fato que foram abertas no ano de 2018. Ele vai analisar se todas aquelas notícias de fato, como é que elas estão? Elas estão dentro do prazo? Está seguindo o procedimento padrão? Está sendo colocada no sistema? Elas estão sendo autuadas? Tem livro próprio de registro? Tudo isso vai ser analisado pelo corregedor. Depois dessa inspeção, o que vai acontecer? É emitido um relatório para ver se está regular ou não. Já a correição é algo que já é identificado previamente. Por exemplo, o promotor de justiça de um determinado município verificou-se que ele não realizou uma determinada atividade na promotoria dele. Já tem essa informação. Então a Corregedoria vai lá e faz uma correição. Então quem conhece tanto do relatório de inspeção quanto de correição é uma atribuição do Colégio de Procuradores de Justiça. Tranquilo? É isso que vai falar aqui no inciso 28 da Lei 057. Já o inciso 29 compete ao Colégio de Procuradores de Justiça. Vamos avançando aqui, pessoal. Então nós vimos esse aqui, tá? Vimos esse. Conceder férias, licenças e afastamento ao Procurador-Geral, vimos também essa atribuição, é do Colégio de Procuradores de Justiça. Isso aqui é muito legal para você revisar. Estamos aqui, precisamente. A quem compete conhecer os relatórios de inspeção e correição realizadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público, deliberando, quando for o caso, sobre as providências que devem ser tomadas. Então, olha só, além de conhecer dos relatórios de inspeção e de correição, o Colégio de Procuradores pode dizer quais providências devem ser tomadas depois daquela inspeção, daquela correição. Tá, ok? Então, ele conhece do relatório da Corregedoria, tanto de inspeção quanto de correição, e também delibera para as providências que sejam, por exemplo, providências, analisar, foi feita uma inspeção de todas as notícias de fato. Percebeu-se que haviam 50 notícias de fato naquela determinada promotoria de justiça. E verificou-se também que das 50, 35 estão fora do prazo, não estão sendo dadas o devido andamento. Então, o Colégio de Procuradores de Justiça pode determinar que sejam adotadas providências por aquele promotor de justiça para que ele coloque em dia o trabalho referente àquela notícia de fato, dando inclusive um prazo. É isso que está falando aqui o inciso 28.
tá? No inciso 29, compete também, pessoal, o Colégio de Procuradores de Justiça. Olha, quem aprova aqui, tá? Aqui no inciso 29, de quem é a competência para opinar sobre os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público? Ora, projetos de lei de iniciativa do Ministério Público é uma competência do Colégio de Procuradores de Justiça. Tranquilo? Por exemplo, eu vou citar aqui algumas para vocês. A própria alteração da Lei 057, essa que nós estamos estudando, ocorreram várias alterações. Desde 2016 vinham ocorrendo alterações intensas. Por exemplo, aquela que permitiu o promotor concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, que antes não poderia. Quem analisa isso ali, delibera previamente um projeto de lei que envolve o Ministério Público, é o Colégio de Procuradores de Justiça. Outra atribuição, pessoal, do Colégio de Procuradores de Justiça, um exemplo para você. A criação de cargos comissionados. Em 2014, foram criados em torno de 216 cargos comissionados no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará. Então, quem delibera sobre a criação desses cargos comissionados, já que é um projeto de lei de iniciativa do Ministério Público, é o Colégio de Procuradores de Justiça, conforme o artigo 21, inciso 29 da Lei 057. Tranquilo? Já no inciso 30, aqui no inciso 30, nós vamos verificar a criação de grupos, tá, de atuação especial, GAE, né? Quem aprova a constituição de grupos de atuação especial compostos por membros do Ministério Público, tá ok? Respeitados os princípios do promotor natural e da independência funcional. Então, o que vai acontecer aqui? O Colégio de Procuradores de Justiça, vamos supor que tenha ocorrido um crime grave, um crime que chocou a sociedade. O caso Dorothy, por exemplo, Dorothy Stang. Então, o que fez o Ministério Público naquele momento? Considerando a gravidade do crime cometido, ele criou um grupo de atuação especial para enfrentamento daquele grave crime que abalou o Estado do Pará, tanto na imagem nacional quanto internacional. Então, o Colégio de Procuradores de Justiça ele pode aprovar a criação de um grupo especial de atuação, respeitado o promotor natural, ou seja, neste grupo pode funcionar um promotor do cível, um promotor da improbidade, um promotor da família? Não, pessoal, tem que ser um promotor que atue no tribunal do júri, com atribuições no tribunal do júri, inclusive o promotor da comarca onde o crime aconteceu. Eu sei que ali naquele caso envolveu um desaforamento, ou seja, uma palavra técnica, o júri não se realizou ali naquele local mesmo, pelas regras de competência. Ele saiu do local, parece que foi em Pacajá, e veio ser julgado em Belém. Então, criou-se um grupo de atuação especial composto pelo promotor de justiça da área, do local onde o crime aconteceu, por promotores de justiça daqui da capital. Formou-se esse grupo especial de atuação, claro, respeitando o princípio do promotor natural. Não pode ser escolhido qualquer promotor. Tem que ser um promotor que tenha, em tese, atribuições para funcionar no feito. Além do respeito do princípio do promotor natural, o respeito também da independência funcional. O Colégio de Procuradores de Justiça cria esse grupo de atuação especial, mas ele já não pode obrigar que o promotor venha denunciar o caso. Ele não pode obrigar uma determinada conduta, porque o promotor ele tem independência para a atuação. Ele não fica vinculado a uma ordem do seu superior, do procurador-geral, do Colégio de Procuradores, do governador, do presidente, do ministro, do deputado, não. Ele não tem essa interferência de poder. Claro, não é a independência funcional, não quer dizer que ele vai agir de forma abusiva, de forma arbitrária. Ele tem que atuar de forma legal, conforme os princípios do direito público. Ele tem que atuar conforme a lei determina,
conforme a Constituição determina. Agora, ele não é obrigado a seguir o entendimento, uma linha, só porque, por exemplo, o Colégio de Procuradores de Justiça criou um grupo de atuação especial, ele não é obrigado a chegar àquela determinada conclusão que de repente estejam querendo. Ele tem a independência funcional de sua atuação. Então, isso que está dizendo aqui, tá? Inciso 31. No inciso 31, artigo 21, competência do Colégio de Procuradores de Justiça, no inciso 21 nós temos a chamada outorga do colar do mérito institucional do Ministério Público. O que diz isso aqui, pessoal, se nós formos analisar? A quem compete aprovar a outorga do colar do mérito institucional do Ministério Público e da medalha de mérito institucional do Ministério Público. Isso aqui é competência, pessoal, do Colégio de Procuradores de Justiça. Sempre no final do ano são escolhidos determinadas pessoas que recebem esta homenagem pela uma atuação meritória, pode ser tanto os promotores quanto procuradores, servidores, como gente de fora da instituição, pelos relevantes serviços que foram prestados à sociedade, ao Ministério Público e assim sucessivamente. Inciso 32. Aqui se trata de uma competência residual, tá? Aqui se trata de uma competência residual, aqui no inciso 32, que é justamente exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou ato normativo que editar. Então, essas atribuições, elas competem residual outras atribuições a que forem dadas ao Colégio de Procuradores de Justiça, é dele a atribuição de exercer. Tranquilo? Nós vamos agora retornar, pessoal, vamos sair dessa metodologia de flashcards que eu quis apresentar para vocês. Aqui nós vimos praticamente todas as atribuições previstas no artigo 21, as competências dos procuradores de justiça, e no próximo bloco, pessoal, nós vamos retornar com a nossa aula normal, escrevendo no quadro, situando você bem direitinho, destacando aquele conceito. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!